iniciaremos aí o nosso segundo webinário. E nós vamos... Eu acho que vocês já estão vendo aí a minha apresentação, né? Vou evidenciar aqui a mudança. Bom, trata então da nossa segunda semana de aula, que vai de hoje até o dia 6 de março. Já temos aí 2 fóruns, viu, pessoal? Inclusive, a data limite dos fóruns. O primeiro fórum, a gente deixou a data limite junto com a data limite dessa semana, que é até o dia 7. 6 ou 7, eu não lembro aqui agora, mas é até o final da semana, para vocês fazerem os comentários lá nos fóruns. Então, gentileza, quem não fez ainda, lá no primeiro fórum, dá seu depoimento para a gente fazer essa troca de experiência. Bom, nós vamos falar sobre o modelo, a teoria relativa, né, ao experimento do modelo de despoluição. Vocês viram no ciclo passado. Então, recapitulando, vocês simularam um lago poluído, em que tinha lá uma certa quantidade de poluição, 200 ml, né? E aí você fazia repetidamente, tirava 2 copos e acrescentava 2 copos da mistura e colocava 2 copos de água limpa, e a intenção aí era verificar a despoluição do lago, né? O que aconteceria à medida que vocês forem repetindo esse processo. Bom, e ali vocês obteram um modelo matemático em que o valor inicial lá era 200 ml, e o próximo termo, como você tirava 1/5 da poluição, em cada vez que você repetia aquele movimento, você estaria retirando 1/5 da poluição, 1 menos 1/5, 4/5, né? Então, sempre a quantidade, à medida que você executava a ação, você estava fazendo com que a quantidade de poluição ficasse 4/5 da quantidade anterior. E aí, podemos fazer elencar cada dia, né? Repetir, imitando dias. Então, para cada procedimento, você tinha inicialmente 200 ml, que representaria o primeiro dia. Assim, você colocou lá a quantidade poluída no recipiente. No segundo dia, 160, terceiro dia, 128, sempre fazendo 4/5 da quantidade anterior. 4/5, né, dá 0,8, ou seja, 80% da quantidade do dia anterior. Isso se repetia ao longo dos dias, e você pode levar o seu aluno a perceber algumas coisas, né? Primeiro, que não é um decaimento linear, não cai uma quantidade fixa, e, inclusive, pode fazer uma representação gráfica, que nós vamos ver lá na frente, mas que, se a gente for pensar com casos decimais, com a quantidade grande de casos decimais, essa quantidade ela não vai zerar, né? Se eu considerar casas infinitas aí, então isso não vai zerar. Podemos fazer uma analogia referente a isso, por exemplo, com medicamentos. Quando você faz o uso de uma medicação, o seu organismo tende a eliminar essa medicação, e essa medicação ela não sai totalmente do seu corpo. A gente vai falar um pouquinho, inclusive, sobre meia-vida lá na frente. Bom, aí eu até coloquei aqui uma representação para a gente visualizar no GeoGebra. Que seria o seguinte: vamos imaginar essa situação aqui. Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui. Que seria essa quantidade inicial lá. Nós teríamos uma quantidade de 200 ml. Queria mostrar o gráfico aqui. Pode ficar legal. Então, a gente consegue ver o pontinho lá. Inicialmente, eu tinha 200 ml. E à medida que eu vou passando os dias, ou no caso lá era um experimento, então você fazia só a repetição, podia fazer lá na mesma hora para verificar. Você ia verificando que esse decaimento, a princípio, ele já não é linear, né? E a gente pode visualizar isso aí num gráfico, você pode fazer isso no GeoGebra, pode fazer numa planilha eletrônica, para visualizar, para mostrar para o aluno que, por mais que você repita esse procedimento, ele não vai zerar, sempre vai ter um resquício ali, né, de poluição. Pensando dessa forma, deixa eu voltar aqui para a minha apresentação. Pensando dessa forma, a gente pode aqui generalizar esse problema, porque a gente pode querer saber o quantitativo que ainda tem de poluição a um longo prazo, né? Então, vamos pensar aqui primeiro na fórmula de recorrência que vocês já viram isso lá, perceberam isso, né, lá no ciclo 1.
que seria o seguinte, tem uma quantidade inicial de 200 ml, a próxima quantidade, né, ou seja, que representaria o próximo dia, será 4/5, ou seja, 80% do dia anterior, né? Então, para a gente pensar, tentar procurar generalizar isso aqui, assim como nós fizemos lá na parte de probabilidade, nós vamos atribuir valores, nós vamos buscar um valor aí que seja uma variável, né? Que possa assumir qualquer valor. Então, vamos fazer inicialmente aqui para n igual a 1. Então, o segundo termo, né, o que se representaria o segundo dia, seria 4/5 do A1, só substituir aqui, né? No lugar do N, colocamos 1, fica 1 mais 1, A2. No lugar do N1, então 4/5 de A1. Pensando para o próximo dia, será 4/5 de A2, né? Visto que o próximo termo é sempre 4/5 do anterior. Então, para N igual a 2, A3 é 4/5 de A2. Mas como eu já tenho o valor de A2, que é 4/5 de A1, eu posso fazer a substituição e vou ficar com 4/5 de 4/5 de A1, que vai dar 4/5 ao quadrado de A1. Então, consegui fazer o terceiro termo em relação ao primeiro. Consegui uma relação aqui que me permita calcular o terceiro termo em função lá do primeiro. Não vou precisar mais de usar o anterior. E assim eu posso dar continuidade, fazendo n igual a 3, fazendo as devidas substituições, ficará 4/5 de A3. Como eu já tenho A3, que foi determinado lá anteriormente, faço a substituição, fiquei com 4/5 ao cubo de A1, e assim faria para o quarto termo, que com n igual a 4, né, que geraria o quinto termo, né, ou seria representaria o quinto dia, vai ficar 4/5 de 4/5 elevado à quarta de A1. E aí você já vai mostrar, fazendo isso aqui, mostrando isso detalhadamente para o seu aluno, ele já vai ter uma, né, você pode colocar aí para pensar, e ele provavelmente ele vai chegar à conclusão de que esse expoente ele está sempre 1 a menos em relação ao índice, né? Então, se eu quero o quinto dia, o expoente lá, tá, o 4/5 está sendo elevado a 4. Se eu quero o quarto dia, o 4/5 vai estar elevado a 3. E assim sucessivamente, a gente pode generalizar. Para um n igual a k, eu vou falar que o AK mais 1 é 4/5 elevado a k, visto que k é uma unidade inferior a k mais 1. Para ficar mais legal ainda, deixa a gente fechar a nossa generalização, a gente vai chegar no AN, fazendo esse K mais 1 igual a N, né? Que representaria um dia qualquer pensando em N, um número natural positivo. Eu vou chegar que esse enésimo termo é o primeiro vezes 4/5 elevado a N menos 1. Cheguei aí numa generalização que é chamada de fórmula fechada, ou termo geral da sequência, né? Então, para o nosso caso, vamos pensar aqui, nós temos uma recorrência que é 4/5 do termo anterior, e agora nós chegamos numa fórmula geral. Eu não preciso mais fazer um por um para eu saber qual será a quantidade de poluição lá no 10º dia, 20º dia, 30º dia. Eu já tenho uma fórmula fechada em que, se eu quero lá o 30º dia, eu não preciso achar o 29º. Eu posso diretamente, por esta relação que nós acabamos de verificar, de deduzir, nós já temos como determinar esse quantitativo futuro. Pessoal chegando aí, boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Bom, mais alguns exemplos aí de recorrência, né? Vamos pensar aqui em uma sequência. Então, sempre raciocinando aí, pessoal. Então, você tem uma sequência qualquer, você tem que buscar primeiro qual é o padrão dessa sequência. Descobrindo o padrão dessa sequência, pode ser que você utilize uma relação de recorrência, que você utilize termos anteriores para determinar o próximo, ou pode ser que você já consiga deduzir qual é o termo geral dessa sequência. Eu trouxe aqui alguns exemplos só para a gente ficar mais tranquilo com relação à parte de recorrência. Então, aqui tem uma sequência: 10, 21, 32, 43. É até interessante, em um início de aula, né, que a gente coloque várias sequências para que os alunos tentem descobrir quais são os próximos termos. É um exercício que os alunos gostam muito, né? Inclusive, é uma matéria muito comum lá no raciocínio lógico, na chamada lógica matemática, quando você vai ensinar a função com o domínio inteiro, né? O domínio dos números naturais. Fica bem legal você colocar várias sequências para ele tentar descobrir o padrão e assim deduzir qual seria a forma, tanto de recorrência como de termo geral.
Pensando nessa aqui, se a gente olha, né, analisa os números, 10 foi para 21, foi para 32, está somando 11, né? Então, a gente já consegue perceber, para quem já está recordando aí, uma progressão aritmética, né? Em que o próximo, um termo, é uma sequência que um termo, a partir do segundo, é sempre o anterior, adicionado um valor fixo, né? Esse valor fixo é chamado de razão da PA. Então, posso criar uma forma de recorrência aqui. O primeiro termo já é dado, que é 10, e o próximo termo é o anterior somado com o valor fixo, né? No caso aqui, 11. Mas qual seria o termo geral dessa progressão aritmética? Se a gente fizer esse mesmo raciocínio que nós fizemos lá, para o caso da poluição, do modelo de despoluição, nós vamos chegar nessa relação aqui, que é 11n menos 1, né? Se o n for 1, primeiro termo da sequência, 11 vezes 1, 11, menos 1, 10, está lá o primeiro termo. O segundo termo, 11 vezes 2, 22, menos 1, 21, e assim por diante. Vamos pensar numa outra sequência aqui, já tem uma sequência aqui que já pode complicar um pouquinho mais, ó. Coloquei aqui uma sequência 5, 3, menos 1, menos 9, menos 25, não é uma sequência fácil de você identificar qual que é o padrão dessa sequência, né? A pessoa pode olhar essa sequência aqui e demorar muito tempo para descobrir um padrão. Então, geralmente, vai te fornecer já a recorrência para você escrever essa sequência e também, a partir dessa sequência, você determinar qual que é o termo geral, a fórmula fechada dessa sequência, né? Então, aqui a fórmula, o termo geral é 7 menos 2 elevado a n. Se eu quero o primeiro termo, então 2 elevado a 1, 2, 7 tira 2, 5. Está lá o primeiro termo. Eu quero o segundo termo, 2 ao quadrado, 4. 7 tira 4, 3. E assim sucessivamente. Mas não é uma sequência dada, deu para você só a sequência, você determinar qual que é tanto a forma de recorrência quanto o termo geral, já complica um pouquinho, né? Outras sequências são mais simples. Você olha para a sequência, 1, 4, 9, 16, 25. Você já olha e diz, isso aqui, sei lá, todos os números têm raiz quadrada. Então, isso aí é a sequência dos quadrados perfeitos, né? Então, você já consegue achar o enésimo termo facilmente aqui, ó, que é n ao quadrado. Se eu quero o quinto termo, 5 ao quadrado, 25. Então, fica fácil de deduzir isso. Agora, já a forma de recorrência, talvez você não consiga visualizar mais rápido, né? Mas, por curiosidade, assim, é bom você mostrar para o seu aluno, porque ele dá aquela curiosidade nele, né? Uma sequência muito famosa, que é a sequência de Fibonacci. A recorrência dela deu um termo, a partir do terceiro termo é sempre a soma dos dois anteriores, né? Então, 1 mais 1, 2, 1 mais 2, 3, 2 mais 3, 5. Então, tem aqui a forma de recorrência que é facinha de observar, né? O primeiro, o segundo termo vale 1, e o próximo termo é a soma desses dois anteriores. Então, é facinho de você observar essa forma de recorrência. Já a fórmula do termo geral, né? Essa sequência, né, ela já era estudada há anos atrás, mas ela, a partir do momento que ela começou a ser estudada, levou-se 200 anos para se chegar na fórmula do termo geral, né? Que é essa que está aqui. Algumas coisas interessantes nessa fórmula de observar, né? Tem um número aí que é irracional, no entanto, quando você faz as devidas substituições lá, eu quero o terceiro termo, você substitui 3 aqui e faz as continhas, vai dar o número natural, né? O número inteiro lá, bonitinho, né? Outra observação é que esse 1 mais raiz de 5 sobre 2 é a famosa razão áurea. Já devem ter brincado com os alunos aí, que é um número muito comum na natureza. Bom, aí, pessoal, dá para a gente entrar naquele conceito de progressão geométrica, porque o nosso exemplo lá, eu vou voltar aqui só para mostrar, que a gente colocou aqui, ó, é justamente uma progressão geométrica, porque a gente está olhando a medição em dias inteiros, né? Eu fiz o primeiro dia, depois eu fui lá no segundo dia, então estou trabalhando com dados discretos. Aí fica fácil de observar que é uma progressão geométrica. Então, vamos fazer aqui, relembrar, né? Às vezes tem colega aí que não está trabalhando diretamente com esse conteúdo. Uma progressão geométrica, simplesmente PG, é uma sequência numérica que um termo, a partir do segundo, é sempre o anterior multiplicado por uma constante. Essa constante, inclusive, recebe o nome de razão da progressão geométrica e é representada pela letra Q. Na PA é representada pela letra R, progressão aritmética é representada pela letra R, e na progressão geométrica pela letra Q, porque, como se a gente observar aqui, ó, essa primeira aqui,
é uma progressão geométrica em que a razão é meio, porque eu estou sempre multiplicando por meio. 20 vezes meio dá 10, ou dividindo por 2, né? 20 por 2, 10, por 2, 5, está sempre multiplicando por meio. E a gente chama de Q porque é um quociente, né? Se eu quero saber qual que é a razão dessa sequência, eu pego um termo e divido pelo anterior. Então, 10 por 20, 5 por 10, 5,5 por 5, meio. Então, é um quociente. Sai aqui do WhatsApp, porque dando um barulhinho aqui, incomoda. A segunda sequência, 2, 6, 18, 54, se você observar, está sempre multiplicando por 3. Então, a progressão geométrica de razão 3. A terceira sequência é 7, 7 raiz de 2, 14, está sempre multiplicando por raiz de 2. Então, a progressão geométrica de razão raiz de 2. E qual que é a recorrência da progressão geométrica? A recorrência é que, como na própria definição, um termo é o anterior multiplicado por um valor fixo. Esse valor fixo é chamado de razão da progressão geométrica e representado pela letra Q aqui. Se a gente for pensar, usar aquele mesmo raciocínio que nós fizemos lá, do modelo de despoluição, a gente chega facilmente na fórmula do termo geral de uma progressão geométrica, né? O AN, o enésimo termo, é o primeiro termo multiplicado pela razão elevado a n-1, né? Então, sempre um a menos em relação a isso aqui embaixo, vai ser o expoente lá em função de A1. E progressão geométrica é uma situação em que, para a gente pensar lá no nosso modelo de despoluição, eu tinha lá os 200, 160, né? Você pode, inclusive, observar essa curva, vai verificar que a progressão geométrica ela não apresenta um crescimento linear, tal como a progressão aritmética. Ela vai ter a representação, pensando aqui em pontos, né? Eles lembram uma curva que não, uma reta. Inclusive, nós já podemos fazer um link aqui. Antes da gente fazer esse link, eu só gostaria de reforçar, para quem leu o material, essa importância dessa contextualização dentro da própria disciplina. Porque, assim, sempre quando você está numa reunião pedagógica, você está numa reunião né, com os colegas da escola, fala-se muito em interdisciplinaridade, você fazer ligações com outros conteúdos, né? Você trabalhar em parceria, você integrar com outros conteúdos que não o seu. Mas o livro, o autor, ele foi muito feliz numa fala dele, nesse texto, para quem vai ler o livro que já está disponível lá no ambiente virtual de vocês, que é uma ligação assim, que haja interdisciplinaridade, que haja integração entre os próprios conteúdos da matemática. Então, nós estamos estudando aqui progressão geométrica, mas visualiza lá os pontos, jogando eles lá no gráfico, lá, você já consegue visualizar aí uma curva que remete a uma progressão, a uma função exponencial. Então, que esse trabalho ele seja sempre interdisciplinarizado dentro do próprio conteúdo da matemática, né? Que você faça essas ligações entre os conteúdos. Não fica assim, essa semana eu vou trabalhar com progressão geométrica. Vou dar atividade, passar atividade para os alunos, vou trabalhar tudo isso lá e fechou o conteúdo. Aí não se fala mais em progressão geométrica. Entramos agora em outro conteúdo que é função exponencial. Geralmente é o contrário, né? Pela sequência lá, costuma ver primeiro as funções e depois ver que a gente visualiza a parte de sequências. Inclusive, gente, é importante fazer essa colocação aqui. A gente, às vezes, o aluno não consegue ter essa noção, mas dois pilares básicos da matemática são conjuntos e funções, né? Então, você primeiro tem lá a parte de conjunto, que você faz as categorias dos números, e depois você usa relações entre esses dois conjuntos, né? A relação entre dois ou mais conjuntos, que é a parte de função. E tudo, na matemática, vai ser baseado nisso. Você vai trabalhar lá com probabilidade, nós trabalhamos na semana passada. Bom, é uma função, né? A função probabilidade, ela está pegando uma relação entre um conjunto, que seria a amostra, e o conjunto total, que é o conjunto universo. Então, você está relacionando dois conjuntos. Então, tudo remete à função. É bom que a gente sempre faça esse raciocínio junto com os alunos, para que eles não pensem que matéria nova, professor, já está entrando matéria nova.
na verdade, ali você está trabalhando aquele conteúdo, você está dando continuidade ao conteúdo, para não parecer, né, para o aluno que uma coisa completamente distante da outra, né? Há uma ligação ali. Então, voltando aqui ao nosso caso, já vimos aqui que essa progressão geométrica, ela trabalha com valores discretos, do 1 eu pulei para o 2, né? Eu não estou preocupado com os valores entre 1 e 2. Então, a gente não precisa preocupar com isso. Mas quando eu vou lá para uma função exponencial, eu posso pensar, o que está acontecendo entre esses valores 1 e 2? Eu posso só ligar isso aí de uma forma de linha reta, né? Então, se você vai lá para o conceito de função exponencial, você já verifica que é uma curva, né? E aí eu estou considerando agora, né, que o meu domínio não é mais os números naturais, números inteiros, eu estou pensando aqui agora em todo o intervalo entre 1 e 2, né? Pensando na vida real, o modelo de despoluição de um lago, você pode, conseguiu modelar isso e colocar para uma fórmula exponencial, você não está mais preocupado em achar o primeiro, no segundo, no terceiro, você pode achar lá com 1 dia e meio, né? Com 1 dia e 3 horas. Então, você conseguiu pegar intervalos entre esses valores, né? E aí, só para a gente generalizar, a gente voltar lá na teoria de função exponencial, uma função exponencial é uma função de reais em reais, em que a variável está lá no expoente, né? E ela apresenta essas seguintes características. Caso essa base seja positiva, maior do que 1, vai ser um gráfico crescente. Caso a base esteja entre 0 e 1, será uma função decrescente. Bom, vamos só para a gente ver essa aplicação, vamos fazer uns exemplos aqui para vocês entenderem como que a gente pode, inclusive, chegar lá no conceito de logaritmo, que vai ser a nossa próxima discussão. Eu estou vendo que está tendo comentários lá no chat, mas aí vocês podem guardar, viu, pessoal? Eu até gosto que guardem, anotem isso aí para vocês questionarem no momento que a gente for fazer a discussão. Adoro uma discussão, é sempre bom, a gente aprende muito quando eu ver a opinião dos colegas aí. Bom, aplicando hoje, vamos imaginar essa situação aqui, ó, aplicando hoje R$1.000 no investimento que rende 1% ao mês, qual será meu saldo em 5 anos? Então, se a gente for pensar, né, R$1.000, daqui um mês eu vou ter esses R$1.000, pode pensar em termos percentuais, já que usou o termo percentual lá, eu vou ter esse 100% desse valor e vou ter mais 1% que vai me render ao longo desse mês, né? Então, eu vou ter os 101% daquilo que foi aplicado. Se eu for pensar lá no segundo mês, eu vou ter aquele 101% que eu já adquiri no primeiro mês e vou ter mais 1% em cima disso. Então, eu vou ter 101% dos 101%, né? Que eu adquiri no primeiro mês. Pensando, assim como nós vimos lá tanto na progressão geométrica quanto lá na função exponencial, isso é uma função exponencial. Podemos pensar em termos de recorrência, que é sempre o próximo termo é 101% do termo anterior, e eu posso criar a minha fórmula geral, que a gente já descobriu como que faz lá, né? Então, pensando aqui, ó, eu posso jogar isso em termos de uma função. Então, o meu saldo em função do tempo, ele será R$1.000, vezes 101%, que 101 por 100, né? Dá 1,01 elevado a t. Então, se eu pensasse, ó, mas lá na minha fórmula de recorrência tinha um -1. Como é que funciona isso? Aí você pode, não precisa ficar muito atrelado, né, a teoria. Você pode jogar direto para o aluno. Mas pensa aí, ó, se o tempo agora é 0, você acabou de pular, então você não passou tempo nenhum, é 0. Então, você não estava mais começando do primeiro, segundo, né? Você está começando do 0. Então, tempo 0, todo número elevado a 0 é 1. 1 vezes 1.000, 1.000. É o que você acabou de colocar lá, né, no investimento, como investimento, lá no banco, né? Então, se eu quero lá o S de 60, agora que eu já tenho a minha fórmula geral, né? Eu já criei a minha fórmula fechada, que é uma função exponencial. Então, o S de 60 será 1.000 vezes 1,01 elevado a 60, eu vou ter um saldo lá de R$1.816,70. Não é difícil para o aluno fazer essa análise se a gente faz aquela parte lá de recorrência, né? Depois que gera a fórmula fechada, ele vai conseguir visualizar isso tanto na progressão geométrica quanto na função exponencial.
Pensando aqui em um outro exemplo, um determinado veículo novo, depois de vendido, ele sofre desvalorização anual de 15%. Qual será o seu valor 10 anos após sua venda, né? Sempre atentar, que igual aqui nós usamos a taxa, ela está 1% ao mês, e a pergunta foi em 5 anos, né? Então a unidade tem que ser a mesma, a gente pode já fazer essa ligação aí com a unidade de medida, para o aluno estar sempre atento, né? Eu gosto sempre, nas minhas aulas de ensino médio, eu gosto sempre de estar fazendo a mistura dos conteúdos para que os alunos entendam que uma coisa não é independente da outra, né? Aquelas questõezinhas tipo arma efetue, às vezes eu gosto de fugir um pouquinho para que o aluno consiga viajar, né, nos diversos conteúdos, que mesmo, eu vi isso tem 1 ano, 2 anos, adoram fazer isso, né? Eu vi isso, professor, isso aí eu não lembro disso mais não. Aí você separa o quadro lá. Na aula passada teve alguns comentários, né, sobre essa dificuldade que o ensino público tem, né? Às vezes chega alunos com defasagem, por isso que é sempre bom, divida o quadro lá, chegou numa situação em que teve dúvida, divida o quadro, faça uma revisão. É trabalhoso, né? Mas essa é a nossa função. Então, voltando aqui, 15% de desvalorização anual, qual será seu valor 10 anos após a venda, né? Então, o mesmo raciocínio, tem um valor inicial, o veículo tinha um valor lá de 0, chamei aqui de VI, e ele está perdendo 15%. Você está perdendo 15%, né? 100% tira 15%, dá 85%. Então, ele será sempre multiplicado por 0,85% do que ele era anteriormente. Se eu estou querendo saber isso 10 anos após, né? Então, vai ser elevado a 10. Isso aí vai chegar nesse valor, 0,1969, que, passando para a porcentagem, dá aproximadamente 19,7% do valor inicial. Então, esse veículo, 10 anos após a sua venda, de 0, né? Saiu 0, ele vai estar custando próximo aí de 20% do que foi pago nele lá no início, né, quando ele foi vendido, né? Isso recentemente, o aluno pode questionar, porque recentemente, né, com esse problema da pandemia aí, teve veículos hoje que estão custando mais do que quando eles custavam novos, né? Mas aí é uma série de outros fatores, né? Falta de material para a produção dos veículos, né, que elevou os preços, inclusive dos usados. A baixa disponibilidade dos veículos no mercado aumentou o valor dos usados, mas isso aí é outra situação, pensando, né, especificamente para esse problema que foi proposto. Mas é sempre bom discutir, né? O aluno fala assim, mas isso não faz sentido, professor, porque na prática não está acontecendo. Isso é uma oportunidade para você entrar na mente do aluno lá e chamá-lo para participar da aula e, quem sabe, aí, produzir um conhecimento bacana. Agora, olha só, aqui eu vou dar a ideia de como a gente pode introduzir o conceito de logaritmo. Vamos pensar né, fazendo o link lá com o que nós acabamos de ver. Aplicando hoje R$1.000 no investimento que rende 1% ao mês, qual o tempo necessário para que o saldo atinja R$2.000? Ou seja, eu coloquei lá no banco, o banco está rendendo, o investimento lá está rendendo 1% ao mês, e eu quero saber o tempo que eu tenho que deixar meu dinheiro lá para que ele, né, tenha um saldo de R$200. Você pode usar o mesmo raciocínio anterior lá, né, pegar os R$1.000, colocar 1 vezes 1,01 elevado a t, e aí acho até interessante que faça isso. Eu geralmente, quando eu estou dando esse conteúdo, eu peço para os alunos fazerem isso, né? Quem está com a calculadora aí? Eu estou. Digita para mim aí, 2.000. Digita 2.000, aperta igual para aparecer lá na tela, né? Agora multiplica por 1,01. Aí quando ele aperta 1 igual, ele calculou 31% desse valor, né? Aí agora você vai ficar apertando, vai contar quantas vezes você vai apertar isso aí, o igual, até chegar lá no 2.000. Então ele vai ficar apertando lá, né? Vai levar 70, vai ter que apertar 70 vezes lá para que o número atinja 2.000, né? Professor, 70 vezes, então quanto tempo então é necessário? Ele faz a continha lá, 70 meses, transforma em ano e tal. Aí ele já tem uma noção, não, professor, mas dá trabalho demais, você está doido, como é que eu vou ficar fazendo essa conta aí? Vou ter que ir apertando isso. Imagina se fosse lá 100 meses, ficar apertando lá 100 vezes, aí você pega o cara, né? Então, a matemática já tem aí estratégias, né? Vamos buscar uma estratégia para fazer isso de forma mais prática, mais rápida, né? Aí você entra com o conceito
de logaritmo, né? Então, eu deixei de passar 2 slides aqui. Que seria isso, você vai chegar nessa relação 2 igual a 1,01 elevado a t, aí eu tenho que ficar apertando 1,01 vezes 1,01, né? Apertar igual lá, quantas vezes vai ter que apertar para chegar no 2, ou, como eu coloquei lá, 1000 vezes 1,01 para chegar no 2000. Então, esse cálculo, como fazer ele de uma forma mais rápida, que eu não vou usar o equipamento lá para ficar apertando repetidamente lá uma tecla. Aí entra o conceito de logaritmo. Nós vamos revisar aqui rapidinho esse conceito de logaritmo. Então, o logaritmo de um número... Tá tempo aqui. O logaritmo de um número positivo, né, em relação a uma base positiva, porém diferente de 1, é definido como número y ao qual devemos elevar a base b para obter x, né? Então, ou seja, se y é igual a log de x na base b, implica que b elevado a y é igual a x. A gente até coloca no quadro, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, tentar ver meus dots aqui com essa bichinha aqui. O b elevado a x, deixa eu só ver se eu consigo aqui. O b elevado a y, ele vai ser igual a x. A gente até coloca essas setinhas lá para mostrar para o aluno, né? Então, em outras palavras, o logaritmo é a função inversa da função exponencial. Aí, quando entra nessa parte de logaritmo, os alunos reclamam muito, né? Eles alegam que o logaritmo é difícil demais, então daí você trabalhar detalhadamente e mostrando para ele a aplicabilidade. Porque quando você está trabalhando com logaritmo, você vai trabalhar mais com os expoentes de uma potência e menos com o valor da potência, né? Então, você trabalha com números menores. Então, ao contrário do que os alunos geralmente acreditam, né? A gente chega alunos lá no superior, também leciono para o superior, quando fala que logaritmo, isso foi um karma para mim lá no ensino médio. E tem essa ideia, né? Que o logaritmo ele veio para complicar, e quando, na verdade, a função básica dos logaritmos, para quem conhece um pouquinho da história aí dos logaritmos, ele veio para facilitar, né? Para facilitar contas astronômicas, né? Quem trabalha, o pessoal que trabalha mesmo com astronomia, ele trabalha com valores gigantescos. Então, é mais fácil trabalhar com os expoentes dessas potências do que com o valor final lá. Em vez de trabalhar com, um exemplo, a massa da Terra, 6 vezes 10 a 24 quilogramas, às vezes trabalhar com 6 vezes 10 a 24, dá um número extremamente grande, vou trabalhar com esse expoente 24 lá, vai facilitar muitos cálculos. Bom, o que eu passo, né? Aqui eu já estou dando um depoimento de como que eu faço com meus alunos lá, né? Eu gosto de falar para eles, de simplificar ao máximo, para que ele tenha esse conceito e, a partir desses conceitos iniciais, que ele consiga fazer qualquer exercício, né? Então, eu falo assim, ó, duas coisas que você precisa saber, são as consequências da definição, então é meio direto aqui, né? Se eu tenho log de 1 na base b, eu preciso saber b elevado a quanto que dá 1. Então, se o meu logaritmando ele tem valor 1, independente da base, o resultado é 0. Outra coisa, se o logaritmo de b é na base b, b elevado a quanto que dá b? Né? Ou seja, b elevado a 1. Então, se o logaritmando e a base são iguais, a resposta é 1, independente do valor desse b. Lógico que dentro das condições de existência, né? Log de b elevado a m na base b elevado a n é m sobre n. Dá para você provar também tranquilamente pela própria definição, né? Você faz primeiro lá com log de b elevado a m na base b, ele já vai conseguir deduzir que é m, e quando for log de b na base b elevado a n, vai deduzir que é n, e aí subentende, já fica direto, que log de b elevado a m na base b elevado a m é m sobre n. E se eu tenho uma mistura aqui, né, de uma exponencial com o logaritmo, b elevado a log de a na base b, é o próprio a, também consequência da própria definição. E aí a gente pode dar alguns exemplos aqui, né, de uma maneira mais tranquila para o aluno visualizar. Então, se eu tenho log de 1 na base π, independente, como a gente viu, né, independente da base, se o logaritmando vale 1, a resposta é 0. Ou você pode chegar para ele, ó, π elevado a 0, todo número elevado a 0 é 1, né? Log de raiz de 3 na base de raiz de 3. Se são iguais, não tem que pensar muito não, porque raiz de 3 elevado a 1 dá raiz de 3. Agora, né, o aluno já assusta. Log de raiz quarta de 8 na base 0,5.
Você já tem que propor para o seu aluno, ó, você não viu nenhuma dessas duas situações, procure trabalhar esses números em forma de potência, né? Aí você vai, a pessoa não lembra as propriedades de potência, não. Você vai fazer um retângulo, você vai fazer dividir seu quadro lá e lembrar as propriedades para ele, A elevado a M vezes A elevado a N, conserva a base, somos expoentes, vai relembrar com ele, praticar um pouquinho, né? Então, nesse caso aqui, eu posso falar que isso aqui é log de raiz 8, nada mais é que 2 ao cubo, né? E nós temos uma propriedade que A elevado a M sobre N é raiz enésima de A elevado a M, né? Então, a gente vai aplicar essa situação aqui. Então, isso aqui é 2 elevado a 3 quartos. E o 0,5, né? 0,5 é meio, ou seja, 2 elevado a menos 1. Aí ele já conseguiu visualizar que, né, é aquela terceira consequência da definição, 3 quartos dividido por menos 1, resposta menos 3 quartos. Chegou de maneira rápida aí na solução, né? Outra coisa, viu lá uma potência e um logaritmo, ele já lembra lá da propriedade da definição. Então, se a gente analisar isso aqui que está dentro, que eu selecionei, a resposta disso aí seria 5. Mas eu tenho lá o log de 2 na base 5, eu consigo deduzir já no final aqui que a resposta é 2. Então, dá para a gente trabalhar com o aluno tentando desmistificar que o logaritmo é difícil e tal. Sei que é trabalhoso, não vai ser logo de cara, de primeira, né? Mas a gente vai ver isso, vai conseguir isso só praticando mesmo. E a outra para falar que é as consequências da definição, agora vem as propriedades, né, que você consegue deduzir junto com o aluno, utilizando as propriedades de potência, né? O logaritmo do produto é a soma dos logaritmos, então se eu tenho log de A vezes C na base B, é log de A na base B, mais log de C na base B. Logaritmo do quociente, log de A sobre C na base B, log de A na base B menos log de C na base B. Isso tudo vem das propriedades de potência, tá? Para deduzir. Caso algum de vocês queira ver detalhadamente essas deduções, a gente, né, tem um atendimento de amanhã, um plantão, a gente pode fazer as deduções detalhadinhas. E se tiver tempo aqui no final também, quem quiser perguntar, tá, pessoal? Pode ficar à vontade. E os expoentes, né, o expoente do logaritmo ele passa multiplicando, o expoente da base passa dividindo, então m sobre n log de A na base B. E a mudança de base, né? Se eu tenho lá um logaritmo de A na base B, mas eu quero trabalhar ele com uma outra base, transforma-se numa divisão de logaritmos, né? E aí você pode mostrar para o aluno aplicações com relação a isso. Isso é muito comum aí, né, nos concursos públicos, né? Tem lá log de 2 igual a 0,3, log de 3 é 0,48. Você já pensa lá, o que é log de 6? Já pode ir junto com o seu estudante lá, falar que o 6, né, ele é o 2 vezes 3, então eu posso utilizar a primeira propriedade, que nós vimos lá, falar que é log de 2 mais log de 3. Você já tem os valores do log de 2 e log de 3, vai chegar lá facilmente no 0,78. Eu quero log de 50. Aí mostrar para o aluno estratégias, o que ele pode utilizar para fazer, né? Deixar claro para ele que é logaritmo decimal, então, quando você está trabalhando com a base 10, não há necessidade de escrever a base 10, e assim vai. Então, log de 50, por exemplo, pode fatorar, pode usar técnicas como, por exemplo, 100 por 2, aí eu falo que é log de 100 menos log de 2, log de 100 é 2, né? Log de 2 é 0,3, vai dar 1,7 aqui. Log de 72, né? Não consegue visualizar aí já um produto direto, um quociente direto, vai lá na fatoração, por 2 dá 36, por 2, 18, por 2, 9, por 3, 3, por 3, 1. Então, já chegamos aí que, log de 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado, e aí você vai utilizar junto aqui, né, essa primeira e terceira propriedades, para chegar que vai ser 3 log de 2 mais 2 log de 3. Substitui os valores, resolve facilmente. O log de 3 na base 2, professor, mas você deu o logaritmo foi na base 10, então você vai fazer uma transformação aqui, né? Log de 3 na base 10, por log de 2 na base 10, 0,48 por 0,3, conseguiu fazer lá até com certa facilidade, né? 1,6. Então, buscando
sempre estimular os alunos para que eles, né, tentem achar facilidade nisso aqui, mostrando para ele que situações reais, né, que o logaritmo é utilizado, escala Richter, na astronomia para reduzir os números, né? Se você abrir para ele lá uma planilha do Excel, né, no Data Show, você vai mostrar para ele que existem gráficos que são feitos em escalas logarítmicas, justamente porque, às vezes, a distância no eixo vertical ela é muito grande, então usa uma escala logarítmica para comprimir mais os dados, aí o gráfico fica mais fácil, né? Na geografia isso é muito utilizado, né? Você consegue fazer, inclusive, aí uma interdisciplinaridade. E aí, a gente voltando, né? Lá no nosso exercício, que a gente aplicou os R$1.000 no investimento que rende 1% ao mês, qual o tempo necessário para que o saldo atinja, né, para o saldo atingir R$2.000. Então, você chegou nesse cálculo aqui de 2 igual a 1,01 elevado a t, voltando na definição de logaritmo, né? Você pode afirmar que esse t, ele é logaritmo de 2 na base 1,01, aplica lá a mudança de base para a base 10, visto que as nossas calculadoras, né, calculadora científica, aplicativos, eles todos fornecem os logaritmos na base 10, né? Então, aplicamos aí a mudança de base e chegamos que é log de 2 por log de 1,01, faz esse cálculo lá. É importante também, pessoal, assim, deixar claro que eu tenho a gente percebe que os alunos erram muito, né? É muito recorrente aí, quem trabalha deve perceber, que num cálculo desse aqui, ele bate na calculadora log de 2, escreve lá os primeiros, né, com a aproximação, depois ele bate lá na calculadora log de 1,01, escreve a fração, né, e faz a divisão depois na calculadora, né? Ele está levando o erro para o cálculo, né? Então, é importante ressaltar com ele, olha, você está trabalhando com números aí em que a quantidade de casas decimais, ela vai influenciar demais no seu resultado. Então, você vai aproveitar a memória da calculadora. Você não vai fazer log de 2 colocar o valor, log de 1,01 colocar o valor, depois calcular só com aqueles valores que você já aproximou. Então, você está levando erro, né? Então, baixa na calculadora direto, log de 2 dividido por log de 1,01. Você vai ter o valor preciso, né? É muito comum esse erro dos alunos, né? Imagina numa situação prática que envolve esse cálculo lá, numa situação, né, de aplicação prática, ele fazer isso, o erro percentual dele vai ser gigantesco, tá? Então, aí encontramos o valor aproximado. Bom, beleza, aqui estão as referências e muito obrigado a atenção de vocês. E agora a gente vai aproveitar esses próximos 15 minutos aí para a gente trocar, né, ideias. Se ficou alguma dúvida, algum questionamento, por gentileza, façam. Sou todo ouvido e eu gosto demais dessa parte. Só que eu gosto que vocês participem. E da outra vez, poucos participaram. Alguma dúvida? Ficou alguma coisa no ar que vocês gostariam de comentar? Oi, Viviane, pode falar. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite a todos os colegas. Estou aqui num lugar muito comum a todos. Estou na escola, né? Estou cumprindo aqui o meu módulo. Daqui a pouco eu entro para a sala. Quero parabenizar ao professor Geraldo, né? Porque tem uma carga de conhecimento muito legal. Análise na faculdade, para mim, era a matéria mais chata que tinha. E tive muita dificuldade nela. Eu queria dizer assim, na verdade, queria desabafar uma situação que está acontecendo na escola, é o seguinte: a gente não está conseguindo fazer com que os alunos sejam levados a deduções matemáticas. Hoje eu tive uma situação que me entristeceu muito. Eu perguntei para uma aluna quanto que era 10 mais 0, ela disse que era 0. Então, são situações que eu nunca vivenciei num cálculo tão simples e que a gente está vivendo isso agora, né? E a cada dia está mais difícil da gente aplicar esses conteúdos, logaritmo, função exponencial, porque eles vêm sem bagagem nenhuma. A nossa escola aqui é uma escola de ensino médio, só de ensino médio, que o ensino fundamental é em outra escola.
Então, está cada dia mais difícil. E eu vejo assim que, por exemplo, no fórum, eu percebi que muitos professores escolheram a dinâmica dos discos para aplicar com os alunos. Eu também escolhi porque as outras experiências me pareceu muito difícil para eles entenderem, apesar de serem muito interessantes. Eu tenho salas com 49 alunos. Então, se eu vou aplicar uma situação dessa, como a despoluição dos lagos, eu fiquei um pouco assustada nessa dinâmica, porque eles já não sabem deduzirem, eles não sabem raciocinarem. Como a gente estava falando aqui antes, a gente recebia alunos numa sala com 49, você pelo menos tinha 20 que poderiam conseguir deduzir alguma coisa. Hoje, com uma sala de 49, a gente pega 2 que conseguem deduzir, que querem deduzir alguma coisa. Então, está muito difícil de trabalhar, nesse sentido que eu digo para vocês. Não sei se é isso que está acontecendo com os meus colegas, porque não sei se foi algo que eu não consegui observar, mas eu observei que muitos escolheram a experiência do disco, né? Não sei se foi nesse sentido. E eu vou aplicar, por exemplo, no EJA, que é à noite, onde eu tenho uma sala com 5, 7 alunos. Então, eu estou sentindo dificuldade nesse sentido, principalmente com a sua matéria. Não sei aonde que eu vou encaixar isso na minha realidade. Então, esse foi o meu desabafo. Não sei se vale a pena aí, né? Olha, Viviane, é sempre importante. Hoje mesmo a gente teve teve jornada pedagógica, nós estamos iniciando o ano letivo, e teve muitos desabafos, muito nesse sentido, né? A gente recebe um quantitativo de alunos com a dificuldade muito grande de conteúdos anteriores, mas o nosso papel, eu entendo, né? Nós escolhemos essa profissão, nosso papel é tentar mudar essa realidade. Então, eu até comentei lá durante a aula e agora, em que sempre, gente, meu quadro é dividido. Eu estou, de um lado está o meu conteúdo atual, né, que eu estou tentando lecionar, e do outro está aquelas bases fundamentais para que eu dê continuidade ao meu conteúdo, né? Que vai ser fácil, a gente sabe que não, né? Essa profissão nossa é gratificante nesse aspecto, a gente pode mudar realidades. E a realidade que está ruim, cabe a nós tentar fazer pequenas mudanças. A gente não adianta você querer mudar tudo de uma vez, que isso a gente sabe que é impossível. Mas pequenas ações, né? Cada dia uma pequena ação, uma pequena mudança, a gente com certeza vai, com o passar do tempo, melhorar essa realidade. Mas que é fácil, reconheço, não é fácil mesmo. Mas eu agradeço demais o seu depoimento e eu vou, né, não vou falar muito para dar mais oportunidade aí para o pessoal que quer falar. Você levantou a mão novamente, Viviane. Você quer complementar? Fique à vontade. Gostaria sim, professor. Só destacando que eu digo que é só nas deduções. Então, como que a gente aplica no nosso dia a dia aqui? A gente tem que passar fórmulas e eles seguem as fórmulas. Eu sei que não é o melhor caso, mas é o que a gente está conseguindo fazer, né? E, infelizmente, as deduções, que é o que deveria ser aplicado, faz com que eles pensem, às vezes fica deixando de lado, porque senão a gente não consegue chegar naqueles que têm esse tipo de dificuldade ao responder 10 mais 0 igual a 0, por exemplo. Aí, no caso, né, eu pensando se acontecer uma situação dessa comigo, né, 10 mais 0 igual a 0, eu tentaria alguma coisa concreta ali, né, sei lá, uma nota de 10 reais, assim, ó, você tem 10 reais aí, não vou te dar mais nada, quanto você tem? Aí ela vai tentar começar a mudar esse conceito. Você falou de já chegar com a fórmula pronta para o estudante, né? Talvez, chegando com essa fórmula pronta, você vai mostrar para ele que aquilo não tem muito fundamento. Então, é importante ele tentar fazer aquele cálculo do jeito dele. O que você pensaria? Por onde, né? Eu faço muito isso com progressão aritmética, progressão geométrica, né? A soma de IPA, por exemplo, é uma coisa que quando você conta aquela história lá, se não me engano, Gauss, né? Do Gauss, quando ele estava lá com 8 anos de idade, que ele deduziu, que ele fez a fórmula do jeito dele, e fez aquela soma 1
de 1 mais 2 mais 3. Não sei se vocês quiserem, a gente pode até fazer aqui rapidinho. Mas é muito interessante, os alunos ficam encantados. Nossa, um aluno de 8 anos, você tem que dar uma floreada, né? A gente tem que ser meio artista um pouquinho dentro de sala de aula, mas a gente não pode desistir, tá? E eu espero que, à medida que o tempo for passando, a gente, né, com a pós agora também, a gente consiga trazer novas coisinhas, né, para incrementando o tempero, procurar temperar a nossa aula, que mais cedo ou mais tarde a gente vai conseguir algumas coisas. Eu vou passar para a Denise, fica à vontade. Boa noite, pessoal. Só completando assim, aqui que eu achei essa dinâmica da pós espetacular e que hoje, né, a gente já pode entender o que aconteceu, entender o objetivo. Do nada, vocês estão partindo do nada com um experimento simples. Qualquer um dos 3 experimentos é considerado simples, ou seja, é uma dinâmica que está partindo de estudantes que não sabem nada, vamos dizer assim. E a partir daí nós vamos construir o conhecimento. Até onde a gente vai conseguir seguir com esse experimento, com as ideias, com as discussões desse experimento, é cada um de vocês que vai saber. Cada um de vocês que vai puxar a turma, entendeu? Então, nós vamos começar o experimento do nada e nós vamos levando esses alunos a concluir, a chegar aos conhecimentos. Isso aí é muito importante, porque o aluno ele vai se sentir valorizado, né? Porque ele está fazendo um experimento simples, que ele sabe mexer, ele sabe manusear. A partir daí, a partir daquele experimento, ele vai adquirindo conhecimento até chegar nos conhecimentos matemáticos. Então, eu achei espetacular e eu tenho certeza que cada um de vocês vai conseguir, com esses experimentos aí, alcançar algum objetivo que a gente tira da matemática, que a gente dá na nossa aula tradicional, mas que com esses experimentos aí a gente vai conseguir conduzir os alunos e eles vão se sentir motivados para as aulas. Com certeza, eu achei espetacular a aula de hoje, porque ela completou aquilo que a gente estava achando vazio, vamos dizer assim, o experimento, né? Então, agora nós já sabemos que com esse simples experimento nós podemos ir além. Mamãe. Muito bem, Denise. Assim, só para comentar aqui, porque colocaram algumas coisas no chat para não passar, né? Alguns colegas concordaram com a Viviane, né? Professora Leiliane e o professor Alexandre. E o professor Alexandre colocou, o Alexandre coordenador colocou, imagino que o formulário de frequência, tá, pessoal? Não deixa de preencher aí. E aí está na fila aí o professor Márcio. Professor Márcio, com vontade, depois a Vanessa. Eu acho que a Vanessa estava na frente. Cavaleiro aí, primeiras damas, Vanessa. Boa noite a todos. Eu só queria complementar o que a nossa colega falou, que realmente essa realidade aí está em todo lugar. Eu tenho alunos lá do ensino médio integral, então são turmas diferentes dela, porque ela tem 49 alunos, eu tenho menos. Tem salas com 10, tem dia que tem até menos. E a realidade é a mesma, são alunos muito desinteressados, com grande defasagem na aprendizagem e desinteresse. E para acabar, né, de completar a situação, ainda foi subtraída aí, né, uma aula de matemática, que a gente agora só tem 3. Então, fica muito complicado. Então, a gente tenta trabalhar da melhor maneira que a gente consegue, né? Mas está difícil. Eu gostei muito das atividades propostas. Quero fazer pelo menos o jogo do disco, se Deus quiser, esse ano. Mas é isso que a nossa colega falou. Está bem difícil trabalhar esse tipo de atividade nas turmas que a gente tem hoje. É só um complemento mesmo, um desabafo, né? Entre colegas. Obrigada pela agradeço, atenção. Vanessa. E aquela história, né? Não sei se vocês já viram um videozinho que passa uma pessoa num helicóptero e o outro lá está num carrão. Ei, já queria ter um helicóptero. Aí, né, aí vai até uma pessoa que está lá a pé, que está vindo a outra lá numa bicicleta. Eu queria ter uma bicicleta. E eu agora estou com inveja da Vanessa de ter apenas 10 alunos em sala de aula. Nossa, eu conseguiria... Imagino, né, que eu conseguiria fazer um trabalho bem melhor do que eu consigo fazer, como eu tenho turmas aqui de até 45 alunos, né? E o caso da Viviane lá com 49, então é muito mais complicado.
mas é um esforço contínuo que a gente tem, né, tem que estar procurando sempre tentar, não podemos deixar a peteca cair. Para fechar, pessoal, é o Márcio, porque senão a gente extrapola o nosso tempo, tá? Então, Márcio, por gentileza. Boa noite a todos aí. Professor, parabéns pela aula aí. Eu vou fazer um complemento em cima da fala da professora Viviane. O que acontece? Esse ano, em particular, eu estou com o ensino fundamental. E desde o ano passado, no final do ano passado, a gente já vem discutindo que, pós-pandemia, nós vamos tentar chegar perto do que era antes, que já era ruim, só com essa meninada que está no Fundamental 2. Quando esse Fundamental 2 chegar lá no médio, talvez ele se aproxime do que era antes, que já não era bom. Aqui no estado de Minas, eu acho que na rede estadual, eu não conheço a realidade do Instituto Federal, o que eu sei é que o Instituto Federal faz uma peneira aí e leva nossos melhores. Tá? Então, o que acontece? Com essa meninada, o que está acontecendo? Nesse último tempo, aqui no governo do estado, criou-se uma política de aprovar todo mundo. Não quero fazer nenhuma alusão à política de A e B, que o mundo hoje está muito polarizado, mas é aquele termo, passa boiada. Entendeu? Então, assim, para você reprovar, não sou a favor da reprovação, mas em alguns casos é necessário. O aluno chega, eu não preciso estudar essa matéria, porque no ano que vem eu faço uma prova, um trabalho, e eu estou aprovado. Então, o menino ele sabe como é que o sistema funciona. Então, perdeu-se o interesse de estudo. É isso que eu acho que pega do nosso lado aqui. Então, para você fazer um trabalho diferenciado hoje, ele é extremamente complicado. Tá? Ele é extremamente complicado. E, às vezes, pode sofrer até um certo boicote dos alunos. Assim, não aquele boicote intencional, mas eu não quero fazer e não vou fazer. Tá? Porque eu vou passar de qualquer jeito. E isso é muito triste para nós. A galerinha do Fundamental 2, eles não têm essa autonomia, então eles fazem tudo e tal. Na aula de hoje, por exemplo, com números inteiros, os meninos conseguiram deduzir lá como é que eu tenho um número, aí pulava mais 5, depois pulava mais 5, eles conseguiram entender qual era a sequência que dava, qual era o termo que fazia a sequência ser verdadeira de números pares e de números ímpares. Então, assim, eles não estão viciados com o sistema. Eles não sabem que eles vão passar de qualquer jeito. Então, a adolescência hoje ela está complicada e o Estado, por mais que o Estado mostre muitas políticas na mídia que favoreça, a realidade dentro da escola é completamente diferente. A falta de autonomia da escola, do professor, ela está gerando isso, essa frustração. Tá? Eu não cheguei a 49 alunos, mas eu tenho 32 na minha sala, tá? No ensino fundamental. Dá para trabalhar ainda? Dá. Por quê? Eu ainda estou com um fator que não é viciante nos meninos. Eles não sabem como é que o sistema está funcionando. Mas, quando ela falou que a maioria optou pelo jogo dos discos, eu sou um dos também optaram pelo jogo dos discos. Por quê? Não porque os outros são menos interessantes, mas a logística em sala de aula para você trazer normalmente seria o real e para o ideal. E está sendo o contrário. Tá? O ideal tem que baixar para o real. E isso dificulta o nosso trabalho. E se a gente não tomar cuidado, até gera frustrações. Poxa, peraí, o que está acontecendo? Então, eu vou parar por aqui, foi só para complementar o desabafo da professora. Então, o fato de ter dificuldade, sim, para alguns
trabalhos no ensino médio. E a facilidade dos jogos do disco, não por ser mais ou menos interessante, mas a logística de se trabalhar com ele acaba sendo uma referência que te dá essa escolha. Beleza? Então é isso. Excelente. Obrigado. Nós que agradecemos, Márcio, pela contribuição. Aí vou deixar o pessoal terminar, depois eu faço um comentário geral. Tem escrito aí a Vanessa e depois a Viviane. E aí eu vou encerrar as inscrições, pessoal, porque senão vai atrapalhar o início da outra aula, tá bom? Professor, uma última pergunta. Amanhã tem plantão seu? Sim. Que horas? Vou dar o plantão 8 horas. Tá bom. Ok. Obrigada. Por nada. Vanessa, você está com a mão levantada é daquela vez ou você levantou novamente? Vanessa? Desculpa. Ok. Era da outra vez, né? Bom, então, pessoal, a gente vai... Alexandre, por gentileza, vou despedir do pessoal aqui, o senhor encerra a gravação. Pessoal, muito obrigado, já gostei, já melhorou, hein? Em relação à aula passada, já conversamos mais, e ao longo das próximas aulas a gente vai conversar mais, vai trocar ideias. Eu sei, viu, Márcio, que não é fácil, a realidade é bem complicada, bem distante do que a gente gostaria, mas é o que eu disse, né? Pequenas ações para tentar mudar. Amanhã, inclusive, eu tive essa experiência de trabalhar numa escola que o sistema, né? A gente tem aquela famosa fala de que é difícil ir contra o sistema, mas a gente pode trocar experiência de alguns resultados positivos que a gente tem conseguido aí ao longo da nossa jornada. Forte abraço a todos, boa noite, uma excelente próxima aula que vocês vão ter aí agora, tá? Um abraço.